Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Store Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, queremos aí agradecer as mais de 400 mil visualizações mês. Olha, estamos esse ano, a gente quer bater aí, até o final do ano, 1 milhão de visualização, viu? Mas para isso a gente precisa que você curte o nosso canal, você se inscreva no nosso canal e também você compartilha, porque assim o YouTube vai entender que é relevante para você, vai ser relevante para seus amigos também, vai começar a mostrar para seus amigos, tá bom? A gente quer agradecer também os nossos parceiros nossos que há mais de um ano têm nos ajudado aí a contar histórias bacanas, a gente aprender história, a gente aprendendo sobre como empreender, desafios do empreendedorismo para o pequeno, médio e grande empreendedor, tanto na área urbana como na área rural. E conversamos também muito sobre o ano passado, sobre religião, sobre a mudança do ser humano, pessoas que vêm cá, que estudam, gostam de falar sobre os comportamentos humanos, e isso de uma forma muito natural, onde você também tem aprendido aqui, e a gente quer agradecer você por isso, e agradecer também aí a doutora Sinara Sandoval Cavallo Contus, ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale ou Varejo Atacado é aqui. A Semeplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. Cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbano. A União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, o Bora Beach, o lugar aí que você curtir com a sua família, aprender a jogar beach tênis. O Laborges tem grandes derivados aí do leite, manteiga, tem iogurte, tem aí aquele espetinho. Será que sai espetinho esse ano? Não, você nem sabe da maior. Antes de você chegar, estava me contando que comprou um monte. Ah, comprou? Fez churrasco lá com os espetinhos de queijo. Maravilha, hein? Será que sai, Leandrinho, aqui esse ano? Sai. Sai, né? Sai, já tá vergonhoso pro meu lado. Nós tem 330 dias, né? E também, gente, olha, o Hotel Esplanada com o Henrique Boni, ele vai estar agora com a gente também, já estamos fechando uma agenda com ele, e ele vai estar aqui também, lá do Hotel Esplanada, e você também pode aí reservando aí o seu apartamento, o seu hotel para alguém que vem, você não tem espaço na sua casa, pelo telefone 679-8122-3282. E o Cleiter Auto Center, suspensão, pneus, som e isso filme, pelo telefone 679-8131-0761. O Paulo Coelho, rações proteinadas, sal mineral, defensivos para pastagem, pelo telefone 679-9975-8447. Gente, hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui de história, hoje tudo isso é uma história muito relevante que impacta não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e sempre há uma reverência e também um certo discórdia, é muito controverso os sentimentos quando a gente fala sobre o que nós vamos falar hoje, não é verdade, Luiz? É verdade, né? Um assunto assim, impactante, né, Freitas, que mexe com a história da humanidade, né? E a gente tem a honra de estar com o maior especialista do Brasil sobre o Holocausto. Então, hoje vai ser um podcast maravilhoso. Sim. E quem é que vai vir hoje? Márcio Pitiliuk. Boa noite, tudo bem, Márcio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado. Nós estamos honrados, eu e o Freitas, por você ter aceito o convite. Você estava em viagem quando eu entrei em contato com você para Israel e com a maior gentileza, né, você aceitou o convite. Então a gente está muito envaidecido. É um assunto de extrema relevância para nós todos, né, como brasileiros, né, e a gente quer esmiuçar, né, sobre esse assunto. Eu queria te perguntar no início, Márcio, como é que surgiu o teu interesse pelo Holocausto, por você trabalhar esse assunto, por você fazer filmes, documentário, livros sobre isso? Da onde que veio esse teu chamado?
A história é interessante. Eu era publicitário, tinha uma agência de propaganda em São Paulo, mas estava cansado de fazer a mesma coisa, 25 anos, estava na crise de 55, na minha crise de 50, estava cansado, querendo fazer uma mudança na minha vida. Aí eu tive a ideia de documentar um evento mundial chamado Marcha da Vida, que leva milhares de pessoas a conhecerem os campos nazistas da Alemanha na Polônia. Aí eu resolvi ter um documentário, resolvi fazer um filme, um documentário, um livro, fotos, uma transmissão ao vivo pela Rádio Eldorado. Arrumei patrocínio e fui. Eu fiquei tão fascinado pelo assunto do tema que quando eu voltei, eu vendi minha agência de propaganda para me dedicar a esse assunto. E um dos motivos também que me fez tomar esse assunto era que os sobreviventes do Holocausto que vivem eles não tinham aonde contar suas histórias, eles não eram ouvidos, não estavam na mídia, não davam palestras, nada disso. Até eu começar meu trabalho, tinha apenas 2 sobreviventes que faziam isso, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, mas não só os 2 que tinham esse acesso à mídia. E eu comecei a fazer esse projeto, comecei a entrevistar os sobreviventes, eu estou na faixa de 80 para cima, e eles queriam contar a história, eles sabiam que eu estava fundando, foi bem importante registrar eles, contar o que aconteceu, deixar isso esquecido. Eu comecei a fazer outros filmes sobre sobreviventes, escrever livros de histórias deles. Comecei a levá-los para dar palestras nas livrarias, autógrafos, escolas, faculdades. E eu era procurado cada vez mais por outros sobreviventes, outros querendo documentar suas histórias. E acabou virando uma missão na minha vida. Aí eu acabei fazer o modelo do local de São Paulo, fazer uma constituição da ministra há 2 anos eu fiz uma instituição temporária no Museu da Imagem de São Paulo, fiz eventos na série de Corinthians, levei sobreviventes para todos os veículos de comunicação, Estadão, Folha, Globo, Record, SBT. E eu passei a ser um porta-voz deles, para que eles pudessem falar. E passei a ser uma fonte de referência para a mídia, que começou a me procurar para falar do assunto, que era um assunto que não estava na mídia. Acho que eu tenho orgulho, sem falsa modéstia, de ter colocado o tema Holocausto na mídia brasileira. Era um assunto que já estava esquecido, fazia 10, 15 anos que se falava, e a partir de 2008, eu levei esse assunto na pauta da educação brasileira. Márcio e Freitas, eu acho que, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouço e vejo falar sobre antissemitismo, né? Sempre, né? Alguém, grupos, países contra Israel, né? A gente pode colocar uma data que iniciou isso, iniciou desde sempre. Eu te perguntei antes do podcast se o estopim foi a migração depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que existia alguns lugares que a ONU, né? No início da ONU, né? Se propunha, né? Um era a Patagônia, o outro era a África e outro era o próprio Israel, né? A própria Palestina, né? A gente tem como a gente colocar uma data ou não? Isso não existe? Não existe data, até porque o antissemitismo é muito anterior ao Estado de Israel.
Estado de Israel foi fundado em 1948. O antissemitismo é muito anterior, tem milhares de anos. Existem algumas teorias por que existe esse antissemitismo no mundo. Tem uma que diz que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, aquilo colocou um freio na humanidade, aquilo colocou uma série de regras para os homens, e isso, como foram os judeus que trouxeram as tábuas da lei, eles passaram a ser perseguidos e odiados. Por exemplo, um dos mandamentos dizia: não matarás. Os reis, os faraós, eles matavam quem eles queriam, eles se consideravam superiores até a Deus. Tinha um outro mandamento que dizia: não roubarás. Esses reis, esse pessoal que invadiam o país, eles roubavam. Então, os 10 mandamentos colocaram freio moral na humanidade. Isso incomodou muita gente, muitos poderosos, e dizem que causou antissemitismo. Depois também porque os judeus vieram com a ideia do monoteísmo, a primeira religião total monoteísmo. Até então, os povos adoravam vários deuses, ou adoravam o sol, a lua, o jacaré, o Egito. Quando se falou, não, só existe um Deus, e é o único que está presente em todo lugar, com outras teorias que isso causou um antissemitismo. Tem mais uma teoria que diz que durante a Idade Média, os judeus, os cristãos não podiam emprestar dinheiro a juros. Os judeus podiam emprestar dinheiro a juros. Então, as pessoas foram ficando com ódio dos judeus por causa disso. Isso gera a Idade Média. Teve outras acusações de que os judeus ajudaram a matar Jesus Cristo e isso causou um antissemitismo. Outras teorias de que os judeus se dão bem na vida, são bem-sucedidos, e essa inveja causa o antissemitismo. Tem muitos judeus que não se dão bem na vida. Quando eu dou palestra, a minha resposta é a seguinte: o antissemitismo é um sentimento, é um ódio. O ódio é um sentimento. Não existe nenhuma maneira de explicar um sentimento de maneira racional. Se fosse explicação racional, não era um sentimento, era uma coisa baseada na razão. Não existe uma razão para alguém odiar um povo inteiro. Quer dizer, ele pode odiar determinada pessoa, uma pessoa especificamente, mas odiar um povo, por esse povo ser de uma outra religião, passa a ser uma coisa emocional. Então, não tem explicação racional para isso. É isso que eu falo. Para mim, não existe uma explicação única, uma explicação definitiva do porquê o antissemitismo no mundo. A gente viu agora, quando teve o ataque do Hamas em 7 de outubro de 1923, israelenses estuprados, crianças mortas, as barbaridades que o Hamas fez. 24 horas depois, o mundo estava condenando Israel, ou seja, os judeus, por terem revidado contra Gaza, por terem invadido Gaza e começado uma guerra. Eles não criticaram os palestinos por terem atacado Israel e cometido barbaridades. Eles atacaram os israelenses por terem reagido ao ataque do Hamas. Então, o antissemitismo é uma doença que afeta uma parte da humanidade e, pelo que a gente vê, é uma doença incurável. A falha, né? Uma falha brutal.
É. Seis mil pessoas. 6.000 pessoas. 3.000 terroristas e 3.000 palestinos civis invadiram Israel. O exército levou mais de 6 horas para reagir. Vai ser preciso uma comissão parlamentar de inquérito em Israel para que seja descoberto como é que falhou tanto o serviço de segurança. É uma falha inexplicável. Pois é. Exatamente. É. Olha, eu sou muito agnóstico, sou ateu, sou agnóstico. Eu não, eu não levo. Eu não acredito. Eu não acredito em nada que não seja real e objetivo. Então, eu não acredito na Bíblia, não acredito no que está escrito lá, que aquilo aconteceu, deixou de acontecer. Então, eu como historiador, como uma pessoa que trabalha com história, com fatos, com estudos, eu tenho que me ater a fatos onde eu posso ter comprovação, né, veracidade, senão fica no subjetivo. Então, eu não trabalho com essas hipóteses, com essas possibilidades. Não faz parte do meu jeito de trabalhar e ver as coisas. Então, por isso que eu. Uhum, uhum. Olha, durante a Segunda Guerra, 50 milhões de pessoas foram mortas. Então, a gente está falando de 12% eram judeus. Tudo é muito bem documentado. Os alemães fizeram tudo documentado. Não é um país sem organização, um país com bagunça. Não, um país organizado. Eles tinham ordens, tinham listas, tinham controles. Foram encontradas fotos, filmagens. Eu já visitei campos nazistas em vários países. Está toda a estrutura, está lá montadinha de alguns campos, toda uma linha industrial de assassinato está lá. E essas pessoas que negam o Holocausto, esses antissemitas que querem negar o Holocausto, tudo que eles falam é baseado em fatos, né? Não tem nada chutado. O que eu quero dizer com isso? Que eles estudam o que foi o Holocausto, estudam como foi realizado, como foi feito,
vão lá ver que existem as câmaras de gás, existem os fornos crematórios, e aí, com todos esses dados em mão, eles vêm e dizem que não existiu. Ou seja, eles se baseiam na realidade para criar uma fake news, né? Isso é sabido que em torno de 6 milhões foram assassinados. Porque, por exemplo, vou pegar, na Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus antes da guerra, sobraram 300 mil, 90% foram assassinados. Na Holanda foi o mesmo percentual. Na Grécia chegou a 95% dos judeus assassinados. Então, na França foram assassinados de 300 e tantos mil, 70 mil judeus. Assim, os números estão lá, as comunidades desapareceram. Tem cidades que tinham 50, 100 mil judeus e não tem mais. E levou mais de 70 anos para que a população judaica no mundo inteiro voltasse ao número anterior da guerra. Porque a Polônia tinha a maior quantidade de judeus na Europa da época. Então, 10% da população polonesa era judaica. Por isso que lá tantos foram mortos. Se a gente contar a União Soviética inteira, que era a Rússia, a Ucrânia, a Lituânia, todos os países da União Soviética, tinha mais de 3 milhões. Mas como os alemães não conseguiram dominar a União Soviética inteira, principalmente a Rússia, eles não conseguiram exterminar um grande número de judeus dessa região. Mas na Ucrânia, por exemplo, mais de 60%, 70% dos judeus foram assassinados. Na Lituânia, 90% dos judeus foram assassinados. A Lituânia tinha 220 mil judeus antes da guerra. Quando a guerra acabou, tinham 20 mil. Essas pessoas que negam, elas têm a verdade na mão, e a partir daí mentir. Eu vou pegar um livro, deixa só um minutinho. Ó, esse meu livro, O Engenheiro da Morte, é uma ficção baseada na realidade do que aconteceu, onde eu falo exatamente disso, da participação da elite industrial e econômica alemã no Holocausto. Porque para realizar um crime dessa monta, para conseguir matar 6 milhões de pessoas, ter toda uma estrutura para isso, não foram 2, 3 mil nazistas que fizeram. Precisava dezenas de milhares de alemães envolvidos e precisava de toda uma estrutura para fazer. Quando a gente visita um campo nazista na Europa, esses campos são muito grandes. Tinham campos recebiam 50 mil prisioneiros, 200 mil prisioneiros. Nós estamos falando de uma cidade de porte médio. Era preciso construir essa estrutura. É preciso construir os barracões para os prisioneiros, a cerca elétrica, sistema de água, de luz. Eles construíam uma pequena cidade. Claro, ela não era grande porque eles apertavam todo mundo em espaços pequenos, mas isso tinha um custo, né? Custo de arame farpado, custo de cerca elétrica, de barracão, um arquiteto, um engenheiro. Isso custa. Então, como é que isso funcionava? O Deutsche Bank financiava o projeto que o comandante do campo apresentava, e depois o comandante do campo tinha que pagar esse empréstimo, nada de graça, não existe nada de graça. Como é que ele pagava esse empréstimo? De duas maneiras, ou roubando
os bens dos judeus que chegavam nos campos ou transformando os judeus em escravos. E nesses casos não eram só os judeus, eles transformavam prisioneiros de guerra eslavos também em escravos. Escravos de quem? Da Mercedes-Benz, da BMW, da Porsche, da Bosch, da Oetker, das grandes empresas alemãs que contratavam essa mão de obra barata, mas pagava para o comandante do campo. A Bayer que fabricou o Zyklon B, exatamente, que era o gás que matava. Era todo um processo. Além disso, na Alemanha e mesmo nos países invadidos, os alemães roubavam as empresas dos judeus e passavam para a mão de empresários alemães. Então, assim que surgiram grandes conglomerados alemães, assim que cresceram muitas empresas alemãs, através do roubo de empresas de judeus. O Holocausto não foi uma coisa simples realizada por um grupo de nazistas malucos. Isso foi um processo bastante complicado. A grande maioria das famílias proprietárias das empresas foram assassinadas. Então, não tinha ninguém para herdar isso aí, para ter o direito disso aí. O que aconteceu é que depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, teve uma série, início de vários processos de indenização, onde a comunidade judaica recebeu uma indenização grande, teve também indenizações pessoais de pessoas que conseguiram reaver algum bem, algum imóvel. Por exemplo, o Ferdinand Porsche, ele tinha um sócio judeu na Porsche, e ele se aproveitou do nazismo para ficar com toda a sociedade da Porsche. Como a família dele fugiu para os Estados Unidos, a família do sócio, depois a família entrou com uma ação contra a Porsche, mas foi um processo bem complicado, conseguiram uma indenização bem pequena, porque a família do Ferdinand Porsche tinha documentação provando que o judeu vendeu a parte dele, apesar de ter vendido por um preço muito barato, ele era obrigado a vender, existia um documento que comprovava a venda, então a discussão foi complicada. Mas, assim, existiram indenizações, como sobreviventes do Holocausto recebem indenizações desse fundo alemão até hoje. Quem era escravo recebe mais, quem ficou escondido recebe menos, mas existiu todo um processo de indenização para as vítimas do Holocausto, e para as empresas que foram. Porque quando a guerra estava no horizonte, muitas famílias judeus colocaram dinheiro na Suíça para salvar o patrimônio. Eram contas numeradas na época, né? Contas não tinham nome, eram numeradas. Também colocaram bens, ouro, joias, o que fosse, em cofres de bancos suíços. Quando acabou a guerra, quem tinha morrido, a Suíça não reconhecia que os seus familiares seriam herdeiros disso, teriam direito a essas contas, aos cofres secretos. Isso levou dezenas de anos até que o governo suíço aceitasse essa situação e pagou uma grande indenização, alguns diretamente para famílias, outros para fundos. Todo mundo se aproveitou do roubo dos judeus para ganhar dinheiro. Isso aí, como a gente falou no começo, faz parte do antissemitismo.
Tá. Era assim, vamos falar especificamente. Existiam vários tipos de campos. Existiam campos de trânsito, onde os judeus ficavam até os alemães decidirem para onde eles iriam. Existiam os campos de concentração, que seriam os campos de trabalhos forçados, aonde os prisioneiros ficavam para fazer trabalho escravo. Existiam os campos de extermínio, que eram exclusivamente para assassinar os prisioneiros. Lá eles ficavam poucas horas, já eram mortos em seguida. Quando os alemães davam as ordens para que os judeus fossem para os campos, eles diziam que cada judeu podia ir com uma mala, apenas uma mala. E é o que a pessoa pensa? Bom, se eu vou levar só uma mala, eu vou levar o que eu tenho de mais valor. Um objeto de prata, as joias da família, uma obra de arte, alguma coisa de mais valor, casacos de pele, as melhores roupas e assim por diante. Quando os prisioneiros chegavam nos campos, as malas eram roubadas dos prisioneiros, levadas para um galpão, e nesse galpão era feita a triagem. Casacos de pele de um lado, roupas de criança de outro lado, joias, objetos de prata, talheres, castiçais, o que fosse, obras de arte. Então, tudo já era separado e catalogado. Paralelo a isso, os prisioneiros que eram mortos, que às vezes mesmo no campo de trabalhos forçados, se o prisioneiro chegava velho, cansado, doente, ele já era morto também. Arrancavam os dentes de ouro desses prisioneiros e raspavam os cabelos. Tudo isso era feito. Por que raspavam os cabelos? Porque os cabelos eram vendidos para a indústria militar alemã, que usava como forro de banco de aviões de guerra, de tanques de guerra, e com enchimento, e como material térmico para submarinos. Então, os cabelos também eram vendidos, também tinham valor. As alianças, os dentes de ouro, tudo isso era fundido, transformado em barra de ouro. As roupas eram reformadas e mandadas para a Alemanha para serem vendidas. Então, esse era o comércio que acontecia com os bens dos prisioneiros. Era uma indústria. Acontece que nós estamos falando de um povo sem moral, sem ética. Então, é claro que o comandante de um campo desses não era uma pessoa com ética, com moral, senão ele não faria os crimes que ele cometia. Então, ele roubava uma parte para ele, assim como os soldados roubavam uma parte para eles. Quer dizer, quando um soldado nazista via uma aliança de diamante dando sopa, ele roubava para ele, ele ia dar para a amante, ou ele ia dar para a esposa, para a mãe. Então, também existia muito roubo dentro dos campos. Como um casaco de pele, o cara falava, pô, esse casaco eu não vou dar moleza e deixar ir para a Alemanha para alguém vender. Vou pegar esse casaco de pele para mim. Mas então existia uma circulação de bens, de dinheiro muito grande nos campos. E, como eu falei, podia chegar a 50 mil pessoas que podia ter no campo. E você imagina quanto dinheiro rendia 50 mil pares de sapatos, 50 mil casacos, 50 mil roupas, 50 mil dentes de ouro, o que fosse. Então, era uma indústria, não só uma indústria da morte, mas uma indústria de enriquecer, de pagar o custo do extermínio dos judeus, de pagar a máquina de guerra alemã e de enriquecer os corruptos. 5 anos. Existia de tudo. Vamos dizer, a guerra durou 5 anos. Não é só com a expoliação dos bens dos países invadidos que a conta foi paga. No começo da guerra, a Alemanha se uniu à União Soviética
dividido a Polônia em dois. Fizeram essa união por quê? Porque Stalin precisava de aço para preparar o seu exército e a Alemanha precisava de minério de ferro que o Stalin tinha. Então, primeiro eles foram unidos no começo da guerra porque um ajudou o outro. Depois é que eles viraram inimigos. A Alemanha, sem avisar, escondido, atacou a União Soviética. Isso, tinha o tratado Ribbentrop-Molotov para dividir a Polônia, mas depois o Hitler rompeu esse tratado, porque ele precisava do petróleo que tinha na Rússia, dos minérios que tinha na Rússia, da população da Rússia, das terras férteis que tinha na União Soviética. Então, a guerra é um bom negócio. A gente não pode esquecer que a guerra é um bom negócio até hoje. A guerra não é um mau negócio. Como negócio, não é ruim. Por isso que os países entram em guerra. Depois eu não sabia. Os começaram no fim de 39, começo de 42 já sabiam, já existiam prisioneiros que fugiram e contaram, explicaram. Aí vem de novo o antissemitismo. Não estavam muito preocupados em salvar os judeus e diziam que era mais importante o esforço para terminar a guerra do que o esforço para salvar os judeus. Mas aí entra o que a gente falou desde o começo, o antissemitismo. Uhum. Olha, o que os sobreviventes sempre tinham em comum é que eles não queriam contar a tragédia para os filhos. Eles achavam que se eles contassem para os filhos o que aconteceu com eles traumatizariam muito os filhos, eles passariam uma carga muito pesada para os filhos. Então, o que aconteceu, meio como padrão, é que os sobreviventes só começaram a falar para os netos. Eles pularam uma geração. Os netos se perguntavam, eles falavam, se os filhos perguntavam, eles não falavam, e os filhos também não perguntavam porque achavam que os pais não gostavam de falar desse assunto. Então, o que tem uma coisa de padrão entre eles é isso. Por isso que quando eu comecei a conversar com eles já estavam na fase de falar. Eles já tinham netos grandes, então já começaram a falar para os netos. Alguns não falaram nada nem para os filhos, nem para os netos, mas a família me procurava para conversar com os sobreviventes, e como eu já tinha uma técnica para conversar com eles, eu já sabia como fazer as perguntas, muitos começaram a falar para mim. Eles nunca tinham falado para ninguém, nunca tinham contado nada, e contaram para mim, e a partir daí se sentiram à vontade para contar para terceiros e para a família. Eu nunca tive a oportunidade de entrevistar um soldado nazista, porque, vamos dizer, não tinha nenhum no Brasil que pudesse falar, e porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu acho que a grande maioria já ou estavam muito velhos ou mortos. Os sobreviventes com quem eu converso, eles tinham 16 até, vamos dizer, até 20 anos quando acabou a guerra no máximo, que eram os que conseguiram sobreviver. Os mais velhos morreram. Então, os soldados, por outro lado, quando acabou a guerra, esses que participaram disso já estavam numa faixa talvez de 25, 27 anos, estavam velhos demais já, quer dizer.
E eu não estava na Alemanha para poder encontrar com eles e conversar com eles. E os que fugiram para o Brasil estavam escondidos. Então também não tinha como identificá-los. Eu não conheço essa história, nunca ouvi falar. Uhum, uhum, uhum. Ele foi para a Rússia falar com o Stalin. Ah, isso é possível. Isso é possível. Isso é muito possível. Não é impossível, não. Isso é muito possível. Sim. Não, isso não é impossível. Isso não é impossível, não. Muito, muito provável. Teve muitos que vieram para o Brasil, centenas de sobreviventes vieram para o Brasil. Ainda tem por volta de 200 vivos no Brasil. Leva bastante para cá. Esse é mito. Esse é. Depois que acabou a União Soviética e os arquivos foram abertos, encontraram nos arquivos soviéticos toda a documentação da arcada dentária do Hitler, do cadáver dele que foi queimado fora do bunker em Berlim, junto com a Eva Braun, a esposa dele. Isso aí tem toda a documentação que ele realmente se suicidou no bunker e o cadáver foi queimado do lado de fora e os russos levaram a arcada dentária para a União Soviética, mas que aquilo lá era sempre um lugar tudo fechado na União Soviética, não divulgaram nada e criaram esse monte de teorias conspiratórias que veio para a Argentina e tal. Mas tudo foi provado que não é verdade. Uhum. Olha, além de um número muito pequeno, tirando os condenados à morte, as penas foram muito leves, brandas, e muitos nem chegaram a cumprir a pena inteira. Muitos foram soltos. Mas tudo tem explicação. Ali o que foi o pragmatismo que falou mais alto. E quando acaba a Segunda Guerra, o mundo estava dividido entre comunismo e capitalismo, entre a União Soviética e os países ocidentais. O inimigo do Ocidente passou a ser a União Soviética e o inimigo da União Soviética passou a ser o Ocidente. Da mesma maneira que o Irã enxerga hoje o mundo ocidental como inimigo. Então passou a ser mais importante para o Ocidente ter o apoio de alguns nazistas para combater a União Soviética e vice-versa, do que ir atrás de criminosos. Stalin se aproveitou de muitos nazistas para montar seus sistemas de segurança, de controle, para administrar alguns países que tinha sob domínio dele. E, do outro lado, os Estados Unidos se aproveitou também, a Europa se aproveitou de nazistas para usar as habilidades que eles tinham, os talentos que eles tinham. Muitos continuaram trabalhando na Alemanha normalmente,
cumpriram 1, 2 anos de pena e voltaram a trabalhar, médicos alemães que fizeram experiências macabras com prisioneiros, depois de 4, 5 anos de prisão foram soltos e voltaram a praticar medicina. É o pragmatismo do mundo. O ser humano não presta, o ser humano é mau, é ruim. E assim ele age sempre. É, alguém entregou para ele. Eu que acho que alguém conseguiu subornar um soldado e entregar a cápsula para ele. Provavelmente deve ter sido isso. Ele não aguentava mais. O Goering era uma pessoa doente. Ele tinha sofrido um atentado quando uma manifestação, tinha dores atrozes, usava muita morfina, era cheio de remédios. Ele não tinha condições físicas, psicológicas de suportar tanto tempo no tribunal de Nuremberg e conseguiu um jeito de se matar. Himmler também. O Himmler não chegou a ser preso, porque se matou, encontraram o corpo dele. Então, agora, muitos que colaboraram brutalmente no assassinato ficaram 5, 6 anos na prisão e foram soltos. Ele tinha certeza que ele seria. Ele achou que se ele viu o Hitler morrendo, ele assumiria. Eles acreditavam na Alemanha, que a Alemanha ia ganhar a guerra, ou ia chegar num acordo de paz. Mas chegou num ponto que não tinha mais acordo de paz, era rendição total. Não tinha mais como fazer um cessar-fogo. Era rendição total ou nada. É, é. Não, a gente no Brasil não tem esse ódio racial como existe na Europa. Na Europa, o ódio racial é muito grande. Um continente que sempre teve em guerra, italianos contra alemães, franceses contra ingleses, sempre houve esses ódios. A gente lembra nos Balcãs, nos anos 90, sérvios e croatas se matando, cometendo genocídio. A Turquia fez um genocídio na Armênia. O povo europeu é um povo que se odeia. Eles têm um ódio entre eles muito grande. E eles têm um ódio concentrado contra os judeus. Existe um ódio ali generalizado contra os judeus. Esse ódio foi... Oi? Europa inteira, Europa Ocidental, Europa Oriental, Leste Europeu, todos os países da Europa, sem exceção de Portugal, a Cazaquistão, a Escandinávia para baixo, a Europa inteira tem esse componente de ódio de um contra o outro. Quando teve o Holocausto, houve uma adormecida nesse antissemitismo, porque a própria população falou, como é que nós, povos tão civilizados, tão evoluídos, pudemos cometer o Holocausto, pudemos assassinar milhões e milhões de pessoas, né? Isso ficou adormecido na sociedade europeia. Porém, a partir
dos anos 1950, a União Soviética, para se expandir pelo mundo, se aliou aos países árabes para atacar o Ocidente através de Israel. Com isso, a esquerda mundial passou a abraçar essa causa, por causa que a União Soviética era de esquerda, então a esquerda internacional abraçou a mesma causa. Nós temos que apoiar os árabes que estão sofrendo na mão dos judeus de Israel. Quer dizer, um paizinho minúsculo estava ameaçando 20 e tantos países árabes com uma população 50 vezes maior. Mas aí veio a propaganda soviética muito forte e convenceu a esquerda disso, e a esquerda começou a apoiar esses movimentos pró-Palestina. Isso nós estamos falando de 1950, muito antes do que aconteceu agora no Hamas. Aí o tempo foi passando, mas o antissemitismo estava quietinho porque existia o peso de ter cometido o Holocausto. Porém, de talvez 10, 20 anos para cá, o Irã começou uma campanha mundial de conquista do Ocidente, porque o governo que hoje está no poder no Irã, massacrando o povo deles, parece que eu estou dando o samba do crioulo doido, Europa, União Soviética, Árabe, Irã, mas é porque na geopolítica tudo se junta. Então, parece uma bagunça geográfica, mas, infelizmente, tem que entender isso. O Irã quer transformar o mundo numa sociedade islâmica, quer que todo mundo seja islâmico. O Irã, os ayatolás do Irã não permitem que exista cristianismo e judaísmo. Todo mundo tem que ser islâmico. Eles começaram a exportar essa revolução islâmica para todos os países, não só os países árabes, como na Europa. Por isso que a gente viu tanta invasão islâmica na Europa nos últimos 20 anos. Então, o Irã começou a botar dinheiro para apoiar grupos terroristas e começou a comprar intelectuais da Europa, reitores de universidades, que a gente viu há pouco tempo, reitores dos Estados Unidos sendo denunciados por terem apoiado Hamas, começou a investir em mesquitas na Europa para fazer a cabeça dos jovens que são capazes de se explodir no metrô, como a gente viu o Osama Bin Laden atacar as Torres Gêmeas. Tudo isso é esse contexto de dominação mundial através do Islã. Só que a esquerda antissemita ainda não tinha ainda tinha vergonha de atacar os judeus e atacar Israel porque não tinha uma motivação. O ataque do Hamas no 7 de outubro também fez parte de toda essa estrutura, de todo esse contexto global, porque quem financiou o Hamas e armou foi o Irã e o Catar. O Catar se passa de bonzinho, porque faz uma Copa do Mundo e tal, mas o Catar é um dos grandes financiadores do terrorismo mundial, um país muito rico que pode botar bilhões de dólares aí pelo mundo. Os líderes do Hamas. Exatamente. Então, quando acontece o ataque do Hamas e o Israel revida todo esse dinheiro que o Irã e o Catar tinham colocado em grande parte da imprensa mundial, que a gente viu depois dois jornalistas importantes da BBC de Londres pedir demissão porque reconheceram que publicaram fake news. Grande parte da imprensa mundial que tinha sido comprada pelo Irã ou que tinha aceitado essas ideias de que Israel era um país agressor, começou a comprar a mentira de que Israel estava cometendo genocídio em Gaza, que Israel matava crianças e mulheres. O presidente Lula chegou a dizer que Israel matou 2 milhões de crianças em Gaza, a população inteira em Gaza são 2 milhões de pessoas. Como é que Israel podia ter matado 2 milhões de pessoas em Gaza? Lula falou isso. Algumas pessoas vão dizer, mas ele, em vez de falar 1.000, falou milhões. Ele falou e não se desmentiu. Não houve nenhum desmentido depois.
Então, vamos dizer, se ele quis, se ele errou ou não errou, ele nunca se desmentiu. Então, ele nunca erra, ele nunca erra. Então, o que aconteceu? Quando começaram essas mentiras a serem ditas, aí é muito interessante o raciocínio, a esquerda pôde pensar assim, peraí, se Israel está cometendo genocídio, se Israel está matando mulheres e crianças, o Holocausto não foi tão errado assim. O genocídio que os nazistas fizeram faz sentido, porque Israel está fazendo a mesma coisa. Isso liberou a esquerda para soltar o seu antissemitismo reprimido. E aí começaram, também com dinheiro de fora, a fazer essas manifestações em universidades americanas, em cidades da Europa, em Harvard, em Colômbia, manifestações em Paris, em Londres e tudo mais. Porque uma manifestação dessas custa muito dinheiro. Todo mundo lá está com bandeira da Palestina e do Hamas. Alguém pagou essas bandeiras. As pessoas estão aquele lenço que a gente chama de kefir, aquele lenço típico palestino. Isso custa dinheiro. As barracas custam dinheiro. Os líderes recebem dinheiro. Carro de som, microfone, lanche. Isso não é de graça. Teve que ter mortadela para todo mundo, como a gente falava nas manifestações aqui da Paulista. Quem pagava essa mortadela? O Irã. Tá, mas o Irã, é que eu fiz um podcast com um iraniano na semana passada, no jornal Não é Imprensa, que eu trabalho com eles, e esse iraniano está 12 anos no Brasil, ele explicou para a gente o que acontece. O Irã é uma república islâmica. A preocupação dos ayatolás, como eu falei no início, é espalhar o islamismo pelo mundo. Não é melhorar a situação do povo iraniano. A preocupação deles não é que o povo iraniano fique bem, é que o islamismo cresça. Por isso que eles reprimem qualquer manifestação, se as mulheres mostram os cabelos, são chicoteadas, o homossexual é enforcado em praça pública. Então, isso é o Irã, isso é o Islã do Irã. Então, eles estão mais preocupados em exportar a revolução. Então, o dinheiro que o Irã tem, o Irã tem muito dinheiro, o Irã são 90 milhões, o Irã tem minérios, o Irã tem petróleo. Esse dinheiro é usado para a exportação do Islã, para a Revolução Islâmica. Daqui, as mesquitas na Inglaterra chamem os jovens árabes para a mesquita e façam a cabeça dele para que ele saia e mate pessoas. Aquele ataque ao mundo ocidental, que eles acham que o mundo ocidental tem que ser destruído. E a esquerda, voltando à esquerda então, é a razão da esquerda não estar criticando o Irã hoje. A gente não vê manifestações. Tantos artistas brasileiros criticaram Israel por invadir Gaza, tantos políticos, tantos intelectuais e jornalistas criticaram Israel por cometer mortes em Gaza, nenhum deles abriu a boca sobre o Irã. Estão todos calados sobre o Irã. Já tem números de mais de 16 mil pessoas assassinadas no Irã, dezenas de feridos, e essa esquerda está quieta. Por que a esquerda está quieta? Porque a esquerda está unida nisso, achando... A esquerda também tem interesse em destruir a cultura ocidental para tomar conta. O que a esquerda não entendeu, porque é muito burra, isso é importante frisar, é que se, isso não vai acontecer, mas se o Islã dominasse a Europa, eles iam acabar com a esquerda, porque a esquerda defende causas que o Islã não defende. A esquerda defende a comunidade LGBT. O Irã é contra a comunidade LGBT. A esquerda não tem nada contra o sexo liberado. O Islã é contra o sexo liberado. A esquerda...
É, é, é a política do Celso Amorim, que é um diplomata que vive nos anos 1960. Celso Amorim não saiu de 1960. Ele ainda acha que existe a União Soviética, a cortina de ferro, e esse é o guru do Lula para assuntos internacionais. O ataque do Hamas foi planejado para espalhar o terror e para forçar uma reação de Israel para aquilo que a gente falou antes, para que a propaganda que estava sendo produzida no Ocidente contra Israel viesse à tona. Eles filmaram com câmeras GoPro os crimes que eles cometeram. Eles pegaram os celulares das próprias vítimas, gravaram vídeos dos estupros, de bebê sendo queimado no forno de micro-ondas na frente da mãe, e mandou para números de celular da própria vítima, das famílias da vítima. Quer dizer, eles sabiam que eles não iam conquistar Israel nem destruir Israel, eles sabiam disso. Entraram 3.000 terroristas e 3.000 palestinos. Por que os palestinos entraram? Porque eles apoiam o Hamas. Essa conversinha mole de que o palestino é contra, isso não é verdade. O palestino odeia Israel e odeia os judeus, apesar de 40.000 palestinos de Gaza trabalharem diariamente em Israel. Então, eles foram, depois que a coisa começou, para estuprar mulheres, para matar e para roubar. Voltaram com televisão, notebook, computadores e tudo mais. Voltaram para Gaza. Fizeram festa quando os reféns chegaram e os corpos chegaram. Porque a estratégia de levar os reféns para Gaza também foi pensada. Eles sabiam que se eles levassem os reféns, Israel ia entrar em Gaza para salvar esses reféns, não ia deixar as pessoas ali. Então fazia parte forçar Israel a atacar Gaza. O Hamas, como todos esses países, o Irã, o Catar, nenhum deles está preocupado com o palestino. O palestino é bucha de canhão para esse pessoal. O palestino não vale nada. O palestino, para eles, não tem nenhum valor. Se tivesse, eles tinham ajudado os palestinos a construir um país. Os bilhões de dólares que a comunidade europeia e os países árabes despejaram em Gaza nos últimos 15 anos, que é quando o Hamas tomou o poder, foi usado 90% desse dinheiro para construir túneis. Tem 700 quilômetros de túneis subterrâneos em Gaza, 700 quilômetros. O metrô de Londres são 300. Usaram para fabricar mísseis, usaram para comprar armas, para tudo isso. Um pouco do dinheiro foi usado para fazer hospitais e escolas. Então, esses reféns foram levados para dentro desses túneis, e os túneis eram forrados de concreto para não desabar, tinha ar-condicionado, tinha instalação elétrica, eram coisas muito bem feitas. Os reféns ficaram escondidos lá, muitos reféns ficaram em casas de famílias palestinas, tem reféns que contaram que eles ficaram em casa de um médico palestino, outro de um professor, meninas ficaram sendo abusadas e sendo usadas como escravas pela família. Então, eu não separo o Hamas de palestino, é tudo a mesma coisa. Eles querem a destruição de Israel. O Hamas sabia que Israel ia invadir e ia acabar com Gaza. Isso fazia parte dessa estratégia que eu falei antes, que é fazer a esquerda se levantar contra Israel no mundo inteiro
e atingiram o objetivo. Isso, eles atingiram o objetivo. Os relatos dos reféns que voltaram começaram a aparecer só quando os últimos reféns foram soltos. Teve uma primeira leva de reféns 50 dias depois, e depois teve algumas outras, até que o último, acho que foi solto agora, fim de novembro, parece, os últimos reféns foram soltos. Aí eles puderam falar o que aconteceu, porque eles sabiam que se eles tivessem falado enquanto tinha reféns vivos, esses reféns iam sofrer mais. Então, agora existem relatos nas redes sociais que a imprensa tradicional, por ser contra Israel, não tem interesse em divulgar, por isso que estão nas redes sociais, de homens e mulheres, meninos e meninas, contando o que eles sofreram nas mãos do Hamas. Meninas estupradas diariamente, homens estuprados, violentados, apanhavam, passavam fome. Agora essa documentação surgiu. A coisa foi tão brutal que tem sobreviventes que se suicidaram após a libertação, porque eles não conseguiram sair do trauma. Eu estive em dezembro gravando para um documentário em Israel. Eu entrevistei uma organização que cuida de estupro. A diretora me contou muita coisa bárbara que aconteceu. E visitei uma organização que ela começou em Israel tratando de drogados, ajudando as pessoas drogadas e alcoólatras a superar o problema. E essas organizações hoje ajudam essas vítimas, sequestrados ou não, porque é uma menina que não foi sequestrada, mas sofreu estupro de 10 pessoas quando ela estava numa festa lá na rave. Ela também está traumatizada. Então, essa ONG trata de traumatizados que até hoje não superaram. Alguns não conseguem falar o que viram, não conseguem falar o que aconteceu. Foi muito brutal o que o Hamas fez. De uma brutalidade de cortar a cabeça de um... Existiam muitos trabalhadores orientais, asiáticos em Israel, que iam fazer trabalho braçal, iam cuidar de plantações e tal, tailandeses e filipinos e tal. Os palestinos cortaram a cabeça do cara com uma enxada, sabe? E filmaram, isso aí não é... Jogaram futebol com cabeças. Então, são coisas assim que são inexplicáveis, a violência que eles cometeram nesse ataque. Sem paralelo na história. Sem paralelo na história. Tinha um brasileiro que estava na rave e conseguiu escapar de um tiroteio. Ele conseguiu, milagrosamente, não tomar um tiro. Mas eu entrevistei a mãe dele aqui no Brasil, a mãe mora no Brasil, e a mãe me mostrou a gravação deles conversando. Ele estava agachado embaixo de um carro, ligou para a mãe e falou: mãe, eu quero me despedir porque eu acho que eu vou morrer, eu estou no meio do ataque. Ele estava naquela festa lá em Israel, teve o ataque. E ele começa a conversar com a mãe se despedindo. E a gente ouvindo os tiros para todo lado, tiro o tempo todo. Pá, 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 pá. E ele falando até uma hora que ele fala: mãe, eu vou tentar correr para algum lugar, depois a gente volta a se falar. Ele conseguiu sobreviver. Então, como eu estava conversando com a mãe mostrando a gravação ao mesmo tempo, pessoa que eu estava junto, então uma coisa muito chocante, muito impactante. Mas eu entrevistei muita gente, eu ouvi histórias horripilantes, e histórias que aconteceram antes do 7 de outubro. Por exemplo, na Itália, eu gravei vítimas não judias de terrorismo islâmico na década de 70 e 80 na Itália.
Os palestinos fizeram vários ataques na Itália nos anos 70, 80, não só contra judeus, e eu entrevistei quem perdeu o filho, quem perdeu o irmão, quem estava no momento. Então, sim, mesmo em Israel, eu entrevistei não-judeus que estavam no meio do ataque, e pessoas que sofreram atentado de um homem-bomba há 30 anos em Israel. Outro casal estava numa pizzaria e entrou um terrorista com uma bomba e explodiu. Isso em 2009, 2001 aconteceu, há 24 anos. Então, eles não começaram isso agora. Esse ódio que esses islâmicos radicais têm contra o Ocidente é muito antigo. Para eles, o Ocidente tem que ser destruído. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O problema de Gaza nunca foi dinheiro. Gaza sempre recebeu muito dinheiro dos países árabes e da comunidade europeia. Bilhões de dólares. Porque foi tudo para a guerra. Eu não acredito em solução, porque os palestinos, a criança palestina é criada para odiar os judeus. Ela na escola, no primário, ela aprende a odiar os judeus. Existe uma lavagem cerebral, como existiu na Alemanha nazista, uma lavagem cerebral para odiar os judeus. Então, é preciso algumas gerações para que isso acabe. Isso aí não acaba. Não é porque vai ter dinheiro lá que vai acabar, não é porque vão reconstruir Gaza que isso acaba. Porque essa doutrinação de odiar os judeus existe. Ela existe nas escolas. Israel, o exército pegou livros escolares que mostram que o judeu é ruim, que o judeu tem que ser morto. As crianças fazem brincadeiras matando judeus. É muito difícil para nós ocidentais entendermos isso, mas para esses radicais islâmicos, eles acreditam, e eles realmente acreditam, que se eles morrerem numa guerra santa, eles vão para o céu encontrar 72 virgens, que ficam virgens o tempo todo. E eles vão encontrar rios de vinho, como eles são proibidos de tomar álcool na terra, eles vão poder tomar álcool no céu. E eles, de fato, acreditam nisso. É feita uma lavagem cerebral, onde eles acreditam. Então, matar e morrer não é um problema para eles. Se o filho vai e morre, não é um problema para eles. A gente tem uma gravação, essa gravação até circula nas redes sociais, de um terrorista do Hamas, um palestino, falando com a mãe e com o pai. Já matei 10 judeus, já matei 10 judeus. E os pais, parabéns, parabéns, você vai receber um lugar especial no céu. Então, eles são criados para odiar. Aí fica muito difícil você fazer a paz com um povo assim. Foi doutrinado, foi doutrinado. Precisa passar essa geração, vir mais uma, vir mais outra, que vai entender. Israel construiu um país no deserto. Por que nós não podemos construir também? Porque a gente... Vamos esquecer a violência e a guerra e vamos pensar na paz. Vamos pensar em construir o nosso país.
Você falou que é impossível os grandes países se unirem. Você já viu isso acontecer alguma vez? Por que o Putin quer a Ucrânia? Ah, é isso. O ser humano é assim. E a ONU faz alguma coisa? Não faz nada. O ser humano não deu certo. Essa é a conclusão. Então, esse aqui é o Engenheiro da Morte, sobre a participação da indústria alemã, da elite alemã no nazismo, no local. Este aqui, a alpinista, é sobre uma alemã muito bonita, uma alpinista social, que quer subir na vida e ela se aproveita do Holocausto para subir na vida. Como eu falei daquela história dos roubos nos campos, ela seduz um comandante de um campo de concentração para ganhar muito dinheiro. Então eu mostro um fato pouco conhecido, que as mulheres também participaram do Holocausto. A gente acha que só homem comete o Holocausto, não é assim. Esse aqui, o homem que venceu Hitler, é sobre uma alemã, desculpe, sobre uma polonesa cristã que esconde um garoto judeu em casa. Ela acaba seduzindo ele por carência. O garoto tem 16 anos, ela tem 30 e tal. Mas tem um desenrolar incrível na história, onde eu discuto o preconceito e a intolerância. Tem um final muito bacana esse livro. E o quarto romance que eu escrevi, o garoto que caçava nazistas, o urso que caçava nazistas, é uma história baseada numa história real, de um garoto que se esconde nas florestas da Ucrânia, um grupo de judeus, ele lidera esse grupo, eles têm que fugir para não serem mortos, e quando a União Soviética liberta a Ucrânia, ele entra no Exército Vermelho e ajuda a caçar os nazistas. Então, sim, eu tenho 4 romances onde eu pego focos diferentes. A mulher no Holocausto, a ajuda de uma cristã, um garoto judeu, a elite alemã no Holocausto e um garoto que se recusa a ir para um campo. Olha, esse livro pode baixar no Kindle, comprar na Amazon, todas as livrarias têm, nas melhores livrarias, em qualquer rede de livraria tem. Se quiser baixar digital no Kindle, comprar pelas online, está tudo. A editora Vestígio é que cuida das vendas. Todos já estão na 2ª, 3ª edição. 2 deles eu lancei em Portugal, numa edição portuguesa. Eu escrevo como se fosse um suspense. Eu não faço um livro de história, é um suspense onde o leitor quer saber o que vai acontecer. Eu acho que eu sou muito bom de final, porque meus finais, até eu fico surpreso com os finais que eu crio. Tá bom? Vai ser muito bom. Eu que agradeço, porque falar desse assunto é sempre importante, a gente ter espaço para falar é muito importante. Agradeço vocês. Mato Grosso do Sul, eu conheço Brasilândia. E, então, isso, eu conheço Três Lagoas e Brasilândia, eu já fui.
Eu já fui. Pertinho, pertinho. Mas eu agradeço realmente a oportunidade que a gente tem que ter esses espaços para falar aqui, para contar a versão verdadeira da história. Chega de fake news. Exatamente. Exato, exato. Obrigado a vocês.